vez mais está aumentando o número de pessoas que desejam começar a empreender. Não sei se você é uma delas. E essas pessoas elas ficam perguntando como começar a empreender de uma forma correta, que negócio eu vou começar a empreender. Então hoje aqui eu quero te ensinar como começar a empreender de uma forma correta. Então, tem pessoas que ficam perguntando, eu queria tanto começar a empreender, não sei a forma certa de começar, eu já pesquisei na internet, já vi alguns cursos, pode ser que algumas orientações que eu vou te dar você já saiba, mas pode ser algumas que você não saiba ainda. Então aqui eu separei 5 orientações para você que deseja começar a empreender de uma forma correta. Primeira orientação, você precisa ter clareza sobre o que você vai fazer. Não só pensar assim, quero abrir um negócio, mas o que realmente você quer fazer e para quem. Quando eu falo sobre empreender, quando eu converso com pessoas, atendo empreendedores sobre essa questão de empreendedorismo, as pessoas precisam entender que empreender, quando você pensa em uma ideia, um negócio, você tem que pensar de uma forma que você vai resolver um problema de alguém. Então, muitos negócios começam quando você observa a necessidade de alguma área, quando você está atento a alguns problemas e você cria uma ideia que vai resolver um problema específico e com isso vai alcançar um público específico. Então, empreender, abrir um negócio, a maioria das vezes é você resolver problemas. Então, não fique pensando só em que negócio lucrativo que eu vou abrir, inovador, mas pensando em resolver problemas. Então, comece a pensar, comece a pesquisar, observar o que as pessoas estão reclamando, alguma necessidade, não só onde você mora, mas também olhando digital. E você identificando esse problema, você vai identificar o público que você vai alcançar. A segunda orientação é uma coisa que muitos empreendedores erram no início, assim, com aquela euforia de começar a empreender, é quando você ignora essa questão que eu falei da primeira orientação, não procura identificar algum problema, alguma necessidade, e você às vezes quer abrir só algo que você gosta. E também essa segunda orientação é quando você não valida a sua ideia. O que é validar a ideia? É quando você descobre, faz uma pesquisa, faz uma prova se realmente essa ideia, esse problema que você vai resolver, tem pessoas realmente que vão pagar esse trabalho, que vão pagar ou esse serviço, tem pessoas realmente interessadas. Então tem pessoas que abrem negócios de uma área que ela acha que está na moda, não faz pesquisa, e aí investe muito dinheiro, e quando vai abrir, vai tocar o negócio, não consegue se manter porque não tem ninguém ali para comprar. Então tem aquela lei da demanda, oferta, demanda, você tem que estar atento a isso. Mas quando você segue a primeira orientação que eu dei, de você identificar problemas que você precisa resolver, e você, com isso, você conhece um público que está necessitado daquele problema específico e você abre um negócio para resolver aquele problema e normalmente já tem um público para isso, essa segunda orientação ela fica mais fácil de ser executada, porque aí você realmente vai testar que realmente tem pessoas interessadas nisso, pessoas que vão fazer, que vão realmente pagar pelo seu trabalho. A terceira orientação é um complemento disso, que você precisa também fazer as contas. Fazer as contas no sentido assim, vamos supor que você vai abrir uma loja que vai vender produtos. Então, você precisa, antes disso, ter um cálculo ali, não só de precificação do seu produto, você entender como precifica esse produto. Eu também tenho um curso gravado, ele não está aqui no YouTube, mas eu tenho um curso gravado, eu vou deixar na descrição o link, que eu ensino também como você começa a empreender. E nesse curso eu ensino também um pouco sobre precificação, vendas e precificação. Mas você precisa aprender, ter pelo menos um conceito, um conhecimento básico sobre finanças. Você precisa fazer um cálculo de quanto você vai precisar investir para esse seu negócio, de quanto em média ali você vai precisar ter, às vezes ali de capital de giro, a margem de lucro, para você conseguir manter esse negócio. Tem a precificação, se você não precificar o seu produto ou o seu serviço de uma forma correta, você vai ter prejuízos, e você vê que muitos negócios fecham rapidamente por conta, a maioria das vezes, é por conta da má gestão financeira. Então, você precisa ter um conhecimento básico de como funciona a gestão financeira, mesmo que seja um pequeno negócio, mesmo que você esteja começando do zero. Precisa ter essa noção de gestão financeira, gente, não ignore isso.
porque uma pesquisa que eu fiz uns anos atrás, a maioria dos negócios, 80% dos empreendedores, microempreendedores no Brasil, eles fecham em menos de um ano. Um dos fatores maiores é por falta da má gestão financeira. Então, é importante você não é começar perfeito, sabe? Mas você começando já com um conhecimento básico, entendendo como funciona essa gestão financeira para você se manter no seu negócio. E com isso, falando sobre essa gestão financeira, né, eu entro com a quarta orientação, que é sobre você estruturar o seu negócio. Quando eu falo estruturar o seu negócio, é essa questão de organização também. Às vezes as pessoas têm a mentalidade que um negócio estruturado é só grandes empresas. Não. Você sendo microempreendedor, começando, você consegue ter um negócio estruturado. Eu hoje trabalho isso no meu próprio negócio e também ajudo empreendedores nesse sentido. Tem uns que não conseguem entender e estruturar o seu negócio, então vou dar um exemplo aqui de um negócio estruturado. Vamos dar o exemplo aqui na área de vendas, né, comercial. Quando você tem um comercial estruturado, você tem um processo de vendas, você consegue entender, vamos dar um exemplo de produto, qual produto você mais vende, em média, qual cliente que compra mais certo produto, você consegue conhecer melhor o seu cliente, com isso você cria estratégias de vendas, de marketing, que vai atrair aquele público, você consegue ter uma análise completa das suas vendas, de como está o andamento das suas vendas, você consegue entender quantos clientes permanecem, outros que têm facilidade de permanecer e você consegue aplicar fidelização, quanto você precisa melhorar. Quando você tem tudo estruturado, às vezes anotado, mesmo que seja numa plataforma simples, num sistema simples, toda a sua gestão, aqui eu dei um exemplo básico de vendas, né? Muito mais do que isso. Mas quando você tem tudo anotado, organizado, todas as áreas do seu negócio, vendas, financeiro, marketing, quando você conversa com o empreendedor, como eu trabalho, né, diretamente com o empreendedor, e ele não sabe nada do seu cliente, não sabe, ele só sabe que entrou dinheiro de vendas, mas ele não tem noção de nada, nem de quanto saiu de vendas, nem de como está funcionando o seu processo de venda, o seu processo de atendimento do cliente. É sinal que ele não está estruturado, não está organizado também. Quando você não tem nem noção das atividades que você acaba fazendo na sua rotina e você vai fazendo o que dá, vai atropelando, isso mostra que você não tem um negócio estruturado e tudo isso a longo prazo vai prejudicar o seu negócio. Então é importante organização, estrutura, mas eu não sei fazer isso. Hoje existem formas da gente aprender. Aqui eu estou dando uma dica simples, mas hoje eu trabalho ensinando isso. Então às vezes eu trabalho ensinando realmente de forma como fosse conteúdo, né, aula, mas eu também faço consultorias com empreendedores, negócios que têm essa dificuldade também. E como eu me formei nessa área de gestão comercial, então eu pego muitos assuntos, né, muitas necessidades dessa área. A quinta e última dica que eu quero deixar aqui é uma coisa simples. Parece clichê, mas é simples. Comece. Comece do jeito que você está. Não é começar sem planejamento, é começar com essas orientações que eu dei. Mas não fica se prendendo a começar com tudo perfeito, mas uma orientação para você pensar a longo prazo da sua vida empreendedora, ainda mais para você que esse assunto é novidade, empreendedorismo você está aprendendo ainda do zero, comece, mas sabendo que no caminho você vai ter que ajustar a rota. Então, às vezes, aquilo que está no seu planejamento no início, pode você ter que mudar as estratégias, ajustar a rota, e às vezes pode até acontecer de você mudar o produto que você vende. Então, tem essa mentalidade empreendedora. Comece com o que você tem, mas sabendo que você, durante o caminho da vida empreendedora, nós temos que ajustar a rota. Então, não comece quebrando a cabeça em criar, pensando em logomarca, slogan, que essas coisas que são importantes, mas não fique preso a isso. Comece pensando num tipo de negócio que você quer construir a longo prazo. E pensando nisso, você vai saber que em alguns momentos você vai ter que ajustar a rota ali, criar estratégias ali. Por isso que eu falo com os meus clientes empreendedores que é importante a gente estar atento ao comportamento do consumidor, que tem mudado. O mundo está mudando, tecnologias. Então, fique atento aos hábitos do comportamento do consumidor. E com isso, nós vamos precisar estar ajustando a rota aí para se manter. E aqui eu encerro meu vídeo de hoje. Agradeço por você estar me ouvindo até aqui. Eu me chamo Suelen Sevilha, hoje sou consultora de negócios e de empreendedores, sou formada em gestão comercial
estou estudando gestão de negócios e inovação também. Estou aqui para ajudar você, empreendedor, você que quer começar a empreender, você que tem um negócio. Então, eu vou deixar também minha rede social, também aqui está na descrição, pode me procurar por lá, por aqui. Comente o que você achou, se você já sabia dessas orientações, alguma coisa que você queira acrescentar aqui. Eu tenho outros vídeos aqui no canal também, se você quiser pode dar uma olhada. Meus vídeos são simples, mas eu quero sempre trazer um assunto que possa te ajudar, mesmo que seja de uma linguagem simples, porque eu quero ser acessível a todas as pessoas, ainda mais você aí que está começando. Então, eu te agradeço por me ouvir até aqui. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para mais pessoas que você acredita que possa valer a pena esse conteúdo.